que a África é um continente repleto de diversidade e história, com paisagens vastas e vida selvagem única. Isso todo mundo já sabe, certo? Países como África do Sul, Marrocos, Egito e Quênia estão sempre no topo das listas de viagem. Mas e a Mauritânia? Já ouviu falar desse país? Lá a escravidão ainda é uma realidade e as crianças nascem em condições de servidão. Você sabia que neste país existem fazendas de engorda onde mulheres são enviadas para ganhar peso, exatamente como acontece em fazendas de gado? E se eu te contasse que existe uma aldeia onde metade da população nasce cega? Hoje, o Belo Mundo vai te levar para explorar esse lugar enigmático e descobrir algumas das histórias mais intrigantes e surpreendentes desse país africano. Número 1. Localização e dados geográficos. A Mauritânia é o tipo de lugar onde o deserto reina absoluto e o silêncio impera. No noroeste da África, este país parece suspenso no tempo, com dunas monumentais e vastas planícies áridas que se estendem até onde os olhos alcançam. Com uma área de 1.030.000 km², é um país extenso e quase do tamanho do Egito. Mas, com tanto espaço, a população é surpreendentemente pequena. O país é um dos menos densamente povoados do mundo, com apenas cerca de 4 pessoas por quilômetro quadrado. Ou seja, encontrar vizinhos por lá pode ser mais difícil do que encontrar água. Mais de 2/3 do território são puro Saara. Estamos falando de um dos lugares mais secos do planeta, onde uma gota de chuva é tão rara quanto uma sombra no meio desse deserto imenso. Com o Mali, a Argélia e o Senegal como vizinhos, e o Oceano Atlântico banhando suas praias desertas a oeste, a geografia da Mauritânia é, no mínimo, singular. E aí vem a surpresa. Bem ali na costa fica o Parque Nacional de Banque d'Argan, um verdadeiro oásis para aves migratórias. Esse refúgio cria um contraste quase surreal, trazendo vida e cor ao meio de tanta areia e desolação. Outro fato interessante é que o país é rico em recursos minerais, especialmente ferro e minério. Inclusive, a montanha mais alta da Mauritânia, o Monte Idil, é feita quase inteiramente de minério de ferro. Além disso, a montanha parece azulada devido à alta concentração de magnetita, um minério de ferro que é um ímã natural. E olha só que curioso, devido às suas propriedades magnéticas, a montanha chega a atrapalhar o funcionamento de bússolas de navegação. A maioria das pessoas vive nas áreas urbanas, como a capital, Nouakchott, enquanto o restante se espalha em vilarejos isolados, quase invisíveis no imenso deserto. Número 2. História. A história da Mauritânia é tão antiga quanto suas areias, marcada por reinos esquecidos, rotas de caravanas e uma fusão de culturas que se entrelaçam no deserto. Este território foi, por séculos, um ponto crucial para as caravanas que cruzavam o Saara, carregando ouro, sal e histórias entre o norte da África e o restante do continente. Por volta do século III, povos berberes começaram a dominar a região, estabelecendo laços comerciais e culturais que conectaram a Mauritânia ao Império de Gana, um dos mais ricos da época. Mais tarde, o Islã chegou com força, trazendo não só uma nova religião, mas também um novo estilo de vida e influências que moldariam o país para sempre. Durante a era das colonizações europeias, a Mauritânia foi anexada ao Império Francês, tornando-se parte da África Ocidental Francesa. Somente em 1960, o país conquistou sua independência, mas o caminho não foi fácil. Desde então, a Mauritânia passou por períodos de instabilidade política e golpes de Estado, que testaram a resiliência de sua população. Mas se há algo na história do país que é triste e ainda chama a atenção, é que mesmo depois de tanto tempo, o país ainda não aboliu totalmente a escravidão. Número 3. Escravidão.
Parece impossível acreditar que, no século XXI, ainda exista um lugar onde crianças nascem como propriedade de outras pessoas. Mas, nesse território, essa é a realidade para muitos. O país carrega um dos capítulos mais sombrios da escravidão, um problema que, mesmo após séculos, ainda não foi totalmente erradicado. Oficialmente, a escravidão foi abolida em 1981, mas na prática, a mudança foi mínima. Somente em 2007, com intensa pressão internacional, a prática passou a ser formalmente considerada crime. Mesmo assim, as leis tiveram pouco impacto para as milhares de pessoas presas a esse sistema. A condição de escravo é hereditária, passada de mãe para filho, e as famílias mais ricas ainda possuem outras pessoas, mantendo essa prática dolorosa viva. A sociedade é composta por mouros, um termo que descreve os habitantes do norte da África, em sua maioria muçulmanos. A divisão histórica entre mouros e africanos reflete a estrutura social local. Por séculos, africanos foram capturados e tornados escravos por árabes e seus descendentes, formando um sistema de servidão profundamente enraizado, onde a escravidão ainda é vista por alguns como uma tradição. Neste cenário, os escravos fazem o trabalho duro sob o sol escaldante, o serviço doméstico e outras tarefas manuais. Eles trabalham sem salário, sem descanso e sem direito à educação, documentos ou casamento, exceto sob a permissão do mestre, um termo que ainda persiste. Estima-se que cerca de 20% da população, ou seja, mais de 90 mil pessoas que ainda vivem em condições de escravidão, o maior número no mundo moderno. Chocante, não é mesmo? Número 4. Maior cemitério de navio. Agora vamos deixar de lado os temas sombrios e entrar numa curiosidade daquelas que fazem qualquer um querer conhecer o país e não fugir dele. Já parou para pensar onde os navios vão parar depois que se aposentam? Desmontar essas gigantescas embarcações custa caro. Então, alguns proprietários menos escrupulosos encontraram uma solução barata na Mauritânia, a Baía de Nouadhibou, conhecida também como o maior cemitério de navios do mundo. Tudo começou na década de 1980, quando a indústria pesqueira local foi nacionalizada e muitos barcos ficaram sem uso. Para piorar, a falta de fiscalização e um pouquinho de corrupção abriram as portas para que embarcações estrangeiras também fossem abandonadas por ali. O resultado foi um verdadeiro mar de cascos enferrujados, com barcos de pesca, cargueiros e até navios maiores, formando uma paisagem surreal e desoladora. Esses destroços não só mudaram a cara da baía, como trouxeram riscos ambientais sérios. As velhas carcaças podem liberar substâncias tóxicas no mar, ameaçando a vida marinha. Sem falar na poluição visual e nos perigos que esses restos representam para a navegação. Mas o mais surpreendente de tudo é que muitos desses navios foram despejados com a permissão das autoridades locais, que fecharam os olhos após alguns subornos. Número 5. Olho do Saara. Seguindo nossa viagem pelo lado desconhecido da Mauritânia, vamos falar de uma curiosidade que parece ter saído de um livro de mitologia. A famosa estrutura de Richat, também conhecida como o Olho do Saara. Você já deve ter ouvido falar na cidade perdida de Atlântida, certo? Essa lenda é um dos temas preferidos de filmes de aventura e ficção. Segundo Platão, Atlântida era uma potência naval avançada, organizada em círculos de terra e água, localizada para lá das colunas de Hércules. E onde fica a coluna de Hércules? Boa pergunta! Contudo, dada a situação, provavelmente na Mauritânia. Em 1965, durante a missão espacial Gemini 4, astronautas passaram 4 dias em órbita da Terra, tirando fotos da superfície em busca de sinais de impacto de meteoros. E foi assim que eles avistaram o Olho do Saara, uma formação circular com 40 quilômetros de diâmetro,
bem no meio do deserto, na Mauritânia. Hoje, mais de 50 anos depois, esse fenômeno continua um mistério, e acredita-se que o olho tenha mais de 100 milhões de anos, mas ninguém sabe ao certo como ele se formou. Com o tempo, surgiram várias teorias para explicar esse olho no deserto, e uma delas sugere que ele poderia ser o último vestígio de Atlântida. Afinal, a aparência do olho, com seus círculos em camadas, lembra a descrição da cidade lendária. Será que estamos olhando para um pedaço de uma das maiores lendas da humanidade? Número 6. O maior trem do mundo. Aqui vai mais uma curiosidade impressionante sobre esse país. Ele abriga o maior trem do mundo. O famoso trem de minério da Mauritânia é um verdadeiro gigante de aço, com cerca de 2,5 km de comprimento. Esse trem atravessa o deserto transportando toneladas de minério de ferro das minas de Zouérah até o porto de Nouadhibou, numa jornada que corta o coração árido do país. Mas essa não é só uma obra impressionante de engenharia, é também um dos meios de transporte mais importantes da região. O trem não carrega apenas minério. Muitas vezes, moradores locais viajam nos vagões para se deslocarem entre as áreas remotas do deserto. Número 7. Fazenda de engorda para mulheres. Enquanto no Ocidente a busca pela magreza é quase uma obsessão, na Mauritânia o padrão de beleza é completamente diferente. Para os mauritanos, uma mulher bonita é uma mulher com curvas generosas. Quanto mais volumosa, maiores são suas chances de conseguir um bom marido. E olha que curioso, as estrias nos braços são vistas como um sinal de charme incomparável. Nos versos das poesias e nas canções dos mouros, as mulheres obesas são glorificadas como símbolo de beleza e status. Só que por trás dessa preferência existe uma tradição cruel, onde as jovens mauritanas passavam longos períodos em fazendas de engorda, onde adotavam uma dieta hipercalórica à base de carnes vermelhas, manteiga e leite de camela, até conseguirem a consistência e o peso necessário para atraírem um bom marido. Nessas fazendas, as meninas passam por um regime intenso de 3 meses, sendo obrigadas a se manterem o mais paradas possível para não queimar calorias e a comer o dia todo, com uma dieta que pode chegar a 16.000 calorias diárias. Atualmente, os métodos para ganhar peso são outros e mais modernos. Apesar de ninguém comentar em público por ser um tema tabu, a engorda ou le bleu, como se chama no dialeto local, é mais que conhecido pelos habitantes da região. As jovens mauritanas, por exemplo, ganham peso com pastilhas e xaropes, que são vendidos livremente no mercado e sem necessidade de receita médica. Muitas vezes, as mulheres desta região usam até produtos de engorda animal. Para quem quiser saber mais sobre essa prática, temos um vídeo aqui no canal que explora todos os detalhes das fazendas de engorda, onde as mulheres são tratadas como animais. No vídeo, é possível ver como, em casos extremos, se uma menina não consegue comer mais, ela é até punida fisicamente. Depois deste vídeo, não deixe de conferir A Vida na Mauritânia e prepare-se, pois esse conteúdo promete chocar em todos os sentidos. Número 8. Mercado de mulheres divorciadas. Além da escravidão em pleno século XXI e das fazendas de engorda, a Mauritânia guarda outra prática de virar a cabeça, o mercado de divorciadas. Pois é, em Nouakchott, capital do país, existe um lugar, semelhante a um mercado onde mulheres que passaram pelo divórcio se encontram. E não pense que elas chegam ali para lamentar o fim do casamento, não. Por lá, o divórcio é motivo de celebração, um verdadeiro marco para um novo começo. Imagina só, a mulher se divorcia e é recebida com uma festa, amigos e família dando aquele apoio, enquanto ela se prepara para dar um novo rumo à vida. E como começa essa nova fase?
vendendo os móveis e os bens do casamento anterior. Algumas mulheres até começam com itens simples, mas rapidamente expandem seus negócios, vendendo roupas, acessórios e até se aventurando no comércio de importação e exportação. Cada venda é um passo rumo à independência, uma conquista atrás da outra. Agora, a parte mais interessante é que na Mauritânia, essas mulheres divorciadas são vistas como verdadeiras joias para o casamento. Com toda a experiência e independência conquistadas, elas ganham status de mulheres fortes e desejáveis, atraindo várias propostas de casamento, muitas vezes mais até do que as solteiras. O melhor de tudo é que elas se apoiam, trocam experiências e criam uma comunidade única, onde o divórcio não é motivo de vergonha, mas sim uma chance para recomeçar e prosperar. Aqui, as mulheres mostram que podem se reinventar, transformando o fim de uma união no início de uma nova fase repleta de oportunidades. Esse ponto de encontro para mulheres divorciadas vai muito além do comércio. Ele simboliza força, resiliência e, acima de tudo, a capacidade de se reinventar. Na Mauritânia, o fim de um casamento é visto como uma nova chance, e essas mulheres provam que o futuro é cheio de possibilidades. Número 9. A Aldeia dos Cegos. Achou que as curiosidades terminavam por aqui? Prepare-se, porque na Mauritânia existe um lugar que desafia qualquer explicação: a misteriosa Aldeia dos Cegos. Imagine um vilarejo perdido no coração do deserto do Saara, onde metade dos habitantes nasceu sem enxergar. Pois bem, esse lugar existe e se chama Dali Koumbé, uma comunidade isolada, a quase 1000 quilômetros da capital, Nouakchott. O que faz de Dali Koumbé um lugar tão único não é apenas o alto índice de cegueira, mas o mistério que cerca essa condição. Como tantas pessoas perderam a visão? E, mais impressionante ainda, como elas conseguem viver em perfeita harmonia com essa realidade? A lenda local guarda uma resposta enigmática. Dizem que, há 10 gerações, uma entidade espiritual apareceu em sonho para uma mulher grávida, prevendo que todos os seus descendentes nasceriam cegos, como se o destino da aldeia estivesse marcado para sempre. Curiosamente, para eles, isso nunca foi uma maldição, e sim apenas o seu modo de vida. Os moradores de Dali Koumbé desenvolveram sentidos tão aguçados que parecem enxergar com o toque e o cheiro. Conseguem distinguir a textura do solo, identificar o cheiro de água a metros de distância e caminhar pelo vilarejo como se vissem cada detalhe. Para as aldeias vizinhas, eles são vistos como guardiões do deserto, com uma habilidade quase mágica de localizar fontes de água escondidas sob a areia. Viver sem ver o céu parece impossível para muitos, mas para eles é um dom aceito com serenidade. Cada morador de Dali Koumbé é uma prova de que os sentidos podem criar uma maneira totalmente nova de perceber o mundo. Eles se movem sem hesitar, distinguem água doce da salgada pelo toque e conhecem o deserto como poucos. E assim, encerramos nossa jornada por algumas das histórias mais fascinantes da Mauritânia. Já conhecia esses mistérios? Conta pra gente nos comentários qual parte mais te surpreendeu. Se você ficou curioso para descobrir mais segredos e lugares que desafiam o que conhecemos, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Para você que nos assistiu até aqui, o nosso muito obrigado e nos vemos no próximo episódio de aventura por esse nosso belo mundo.